seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, onde nós vamos estar partilhando sobre as batalhas e dificuldades que nós passamos no dia a dia. Então eu queria começar te fazendo algumas perguntas. Será que às vezes durante o dia você tem dificuldade com as pessoas do trabalho, de repente seu chefe ou seu subordinado? Ou você encontra alguém mal-humorado, às vezes até em casa, seu cônjuge, seus filhos, alguma dificuldade. Muitas vezes a dificuldade não está com a pessoa, mas com a batalha espiritual que a gente está vivendo ao nosso redor. Então, é importante que a gente tenha o conhecimento do mundo espiritual. A vida não é formada apenas por esse mundo que nós vivemos aqui, mas ao nosso redor existe um mundo espiritual que nos rodeia. Anjos, demônios, e que ficam os anjos nos favorecendo com relação àquilo que é a vontade de Deus, e os demônios, que são anjos decaídos, querendo dificultar a nossa vida, fazer com que a gente venha a pecar ou a ser grosso com alguém. Então, por vezes, a gente vai estar passando por alguma dificuldade com pessoas em casa, ou no trabalho, ou nos estudos, na escola, em qualquer outro ambiente, e que por vezes o problema não é questão da pessoa, mas da influência espiritual que está incomodando, atrapalhando aquela pessoa. Então, por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que é importante também amar e rezar pelos nossos inimigos. E para que nós possamos estar firmes e fortes diante dessa batalha espiritual, é importante que a gente esteja se revestindo com a armadura do cristão. Como nos ensina em Efésios, São Paulo nos ensina no livro de Efésios sobre a armadura do cristão. E é sobre essa palavra que nós vamos meditar hoje. Então, se você pode pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo de 10 a 18. Então, se você vai pegar a sua Bíblia, você pode pausar o vídeo enquanto você vai lá buscar a sua Bíblia. Efésios 6, versículo de 10 ao versículo 18. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: quanto ao mais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, nós precisamos nos fortalecer na força e no poder de Deus. Versículo 11. Vistam a armadura de Deus para conseguirem resistir às manobras do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo, contra os espíritos do mal que se acham nas regiões celestes. Versículo 13. Por isso, e agora ele vai dizer o que nós precisamos fazer para nos revestir com essa armadura. Versículo 13. Por isso, vistam a armadura de Deus para conseguirem resistir no dia mau e permanecerem firmes depois de superar tudo. Versículo 14. Fiquem firmes, portanto. Usem na cintura o cinturão da verdade. Então é importante que estejamos buscando viver na verdade, porque o pai da mentira é Satanás. Então, quando estamos envolvidos na mentira, em trapaças, estamos favorecendo a ação de Satanás em nossas vidas. Quando vivemos na verdade, estamos mais próximos de Deus. Por isso que ele nos diz, São Paulo vem nos advertir: fiquem firmes, portanto, vistam, usem na cintura o cinturão da verdade. Vistam a couraça da justiça. Então, precisamos viver dentro da justiça, daquilo que é correto. Calcem os pés com a prontidão para o evangelho da paz. Estejam sempre com o escudo da fé, pois com ele vocês conseguirão apagar as flechas inflamadas do maligno. Versículo 17. E peguem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa que eu vos falo, a palavra de Deus. Versículo 18. Rezem no Espírito em todo o tempo, com orações e súplicas de todo tipo. Para isso, vigiem com toda perseverança, rezando por todos os santos. Meus amados, essa palavra, ela vem nos ensinar, São Paulo vem nos ensinar através dessa carta aos Efésios,
que é importante que nós estejamos vivendo na verdade, vivendo na justiça, vivendo no amor, vivendo com o Espírito Santo e orando com o Espírito Santo. Por quê? Para que nós possamos resistir às tentações e às ciladas do maligno. Então, por vezes, você vai passar por situações com pessoas que vão te dificultar o seu dia, dificultar o seu trabalho, dificultar a sua relação em casa com a família. Mas pare para pensar que esse problema pode não ser com a pessoa, mas com o mundo espiritual que está ao redor daquela pessoa. A falta de fé que aquela pessoa tem, por isso o inimigo consegue influenciar de uma maneira maior aquela pessoa para que ela possa te atingir. Quando você perceber que isso está acontecendo, procure rezar para aquela pessoa, ore por ela, ao invés de tentar bater de frente o tempo todo com ela. Coloque ela em suas orações, passe a rezar por ela, reze o Pai Nosso, reze o Ave Maria por aquela pessoa, para que Deus possa trazer paz ao coração dela. Sabendo que nós, como cristãos, como católicos, nós precisamos ser sinal da graça de Deus na vida do outro. Nós precisamos ser um sinal de Cristo na vida do outro. É isso que Deus espera de nós. Como um cristão, nós precisamos ser um Cristo grande na vida do outro. E principalmente na vida daqueles que são mais difíceis para a gente conviver. Porque lidar com pessoas que amam a gente e que querem o nosso bem é fácil. O difícil, o desafio é justamente a gente ser cristão e a gente amar as pessoas que nos odeiam, que nos perseguem e que são mais difíceis com a gente. Mas é um exercício que Deus nos pede a exercitar e a cada dia melhorar com relação a isso. Com isso a gente vai passar a desenvolver a empatia, o amor pelo outro, o amor pelo próximo. E você vai perceber que com o tempo aquela pessoa que tinha uma dificuldade, que tinha um gênio mais forte e que tirava a sua paciência, a sua paz, ela vai deixar de ser essa pessoa para passar a ser uma pessoa mais doce com você. Por vezes, as pessoas que são mais agressivas e mais difíceis, elas estão, na verdade, pedindo a nossa ajuda. Então, a forma que ela tem de demonstrar isso muitas vezes é com ignorância, dificultando, com palavras grosseiras. Mas pare para pensar que ali pode ter uma pessoa que você pode resgatar através da sua oração e da sua empatia. Então, vamos buscar viver o amor, partilhar o amor e semear esse amor por onde nós pudermos passar. Tem uma passagem interessante, uma reflexão de São Francisco, que ele uma vez chamou aqueles homens que caminhavam junto com ele, que estavam com ele no início quando ele decidiu morar fora da família, ir para aquela igreja, reconstruir a igreja, e ele chamou aqueles homens que caminhavam com ele, que se espelhavam dele para evangelizar. E é interessante porque eles saíram caminhando pela cidade toda a pé, e não deram uma palavra. E aí retornaram para a igreja. E aí São Francisco perguntou: o que vocês acharam da evangelização? E aí um daqueles que caminhavam com ele disse assim: mas a gente não evangelizou, a gente não falou nada. A gente simplesmente caminhou pela cidade e voltou. E aí São Francisco falou: evangelize com a vida. E quando precisar, use as palavras. Então muitas vezes a nossa postura é a forma de evangelizar. É a forma de levar para aquela pessoa difícil o nosso comportamento. Mostrar que a gente ama, que a gente vive na verdade, como diz a palavra, que a gente vive na justiça, que a gente vive cheio do Espírito Santo, porque a gente ora todo dia pedindo o Espírito Santo de Deus. Então busquemos ser conduzidos e guiados por esse Espírito Santo, para que possamos chegar mais longe, para que possamos alcançar e salvar mais almas para Deus. Amém? Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário, deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Com certeza ele vai ajudar outras pessoas que talvez tenham as mesmas dúvidas que você tem. E eu vou ter o maior prazer em estar respondendo. Se esse vídeo fez sentido para você, divulgue, passe em caminho para outras pessoas, compartilhe, curta o canal, divulgue, se inscreva, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado por sua participação e te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.